Olá, eu estou aqui com a Guarazinha, é a nossa mascote da Rede Biota Cerrado. Estamos aqui para te contar o que fizemos na 21ª SNCT. Tivemos duas atividades. A Mostra Nosso Cerrado 2024, que está aqui no outro documentário dentro desse webdoc, corre lá para ver. E também fizemos uma série, uma maratona em 5 escolas do Distrito Federal e da RID. Maratona essa que foi o Hackathon Desafio Cerrado, uma atividade liderada pelo professor Eduardo Bessa e Cristiane Parente, com apoio de uma equipe grande de pesquisadores e pesquisadoras da Rede Biota Cerrado. Nós fomos falar com crianças e jovens do Distrito Federal e da RID, perguntando o que essas crianças e jovens compreendem que é importante para o Cerrado, como conservar o Cerrado e como engajar a comunidade nesse grande desafio que é a conservação do nosso bioma cerrado. Fique com a gente, acompanhe aqui essa verdadeira maratona em defesa do Cerrado que fizemos na 21ª SNCT. Hoje a gente está aqui para conversar com o pessoal da Associação de Surdos de Formosa, Goiás. Então, eu sou a Cris Parente, eu sou jornalista, sou professora. Meu nome é Tarcísio Abreu, eu sou biólogo, ornitólogo e também faço parte da Rede Biota Cerrado. O que a gente vai fazer hoje faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. São 2 momentos. O primeiro é uma conversa, uma sensibilização sobre o Cerrado com 5 instituições, né? Esse primeiro momento é mais uma conversa sobre os 5 projetos associados da Rede Biota Cerrado. O segundo momento vai ser um hackathon na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Distrito Federal, que é de 5 a 9 de novembro. Né? Então, esse primeiro momento é mais para conversar sobre o manejo integrado do fogo, sobre restauração ecológica, sobre inventários biológicos, engajamento público com a ciência a partir da perspectiva do tema, né, de meninas e mulheres com a ciência. Então, vai ser mais um bate-papo com o pessoal da Associação de Surdos, lá de Formosa. Então, gente, um prazer estar aqui com vocês. A Rede Biota Cerrado, ela é composta de pesquisadores em vários locais do Brasil. São 40 instituições de pesquisa, universidades, institutos federais, organismos de pesquisa como a Embrapa, por exemplo, que tem aqui, né, em Brasília, também sede em Brasília. E é importante dizer que a sede da Rede Biota Cerrado é aqui na Universidade de Brasília, que é um ponto muito importante para nós, porque o Distrito Federal ele é a casa do Cerrado também, né? A Rede Biota Cerrado ela tem como principal ponto de pesquisa, o principal foco de pesquisa da Rede Biota Cerrado é o Cerrado, e nada como a gente ter uma casa como a Universidade de Brasília, que é o lugar, né, a casa principal do nosso Cerrado. Mas, além da Universidade de Brasília, a gente tem a Universidade Federal do Espírito Santo, nós temos pesquisadores no Maranhão, nós temos pesquisadores espalhados em vários locais do Brasil. É importante que todo mundo saiba. O ponto principal que nós vamos fazer aqui é uma conversa com a Associação de Surdos de Formosa, Goiás, mas a ideia é que essa gravação ela possa depois ser vista por outras instituições que também queiram conversar um pouco com a gente sobre o Cerrado, que também queiram conhecer a pesquisa da Rede Biota Cerrado e que eventualmente queiram até conversar com vocês da Associação de Surdos, porque a gente sabe o quanto é difícil falar sobre pesquisa e inclusão. E aí eu queria deixar muito à vontade todos vocês que queiram conversar com a gente e fazer pesquisas, né? E fazer perguntas enquanto a gente estiver conversando, tá, gente? Fiquem muito à vontade. A Rede Biota Cerrado ela tem 5 projetos associados. O primeiro, que é o PA1, é um projeto chamado Inventários Biológicos. Depois nós temos Mudanças Climáticas, Manejo Integrado do Fogo. Aí a gente tem Restauração Ecológica e engajamento público com a ciência, pensando que a ciência não é só algo que se faz dentro da universidade, não. Todos nós somos um pouquinho cientistas, nos nossos territórios, nos nossos saberes, né, diários. O homem do campo e o homem ou a mulher da universidade fazem ciência também. Outra coisa que é importante é que o Cerrado não é só a questão de plantas e animais. Tem toda uma diversidade cultural e uma importância cultural, social e cultural que vale a pena a gente lembrar. Tem povos quilombolas no Cerrado, tem 44 comunidades quilombolas.
comunidades que foram criadas na época da escravidão para justamente tentar fazer com que aquele povo negro tivesse seus direitos garantidos e que eles estão até hoje nessa luta. A gente tem também 216 terras indígenas e essas terras indígenas, elas têm mais ou menos aqui 83 etnias, então olha que riqueza também, que diversidade a gente tem também cultural. Não é só a diversidade em termos de plantas ou de animais, né? O Cerrado tem várias plantas endêmicas, por exemplo, animais que só acontecem no Cerrado também, endêmicos, né? Animais que são típicos do Cerrado. O que é uma coisa endêmica? Né? Que só existe no Cerrado, não tem em nenhum lugar mais. Só que fora algumas espécies, plantas ou animais, que você não vê em nenhum outro lugar e que não foram sequer descobertos ou analisados pela ciência, né? Não deu tempo ainda de analisar. Aqui vocês estão vendo um espécime, né? Um calanguinho, que ele tem uma distribuição muito restrita. Ele só tem no Distrito Federal e em algumas regiões de Minas, mas assim, são 2 locais em Minas Gerais e o Distrito Federal. Esse bicho aqui ele é bastante raro no que diz distribuição pelo país. Existem alguns problemas afetando o cerrado hoje em dia que a gente tem se preocupado. Então, nesse ponto, eu vou passar para o pessoal dos PAs contarem um pouco quais são esses problemas, quais são essas preocupações com o cerrado e com a ciência que é feita no cerrado. Obrigado, gente. Primeiro, eu gostaria de saber de vocês o que vocês entendem de mudanças climáticas. Todas essas queimas e todos esses gases, eles são emitidos para a atmosfera. E eles sendo emitidos pela atmosfera, eles causam o efeito estufa, que é muitos gases que não saem para fora da natureza, né, da atmosfera, e eles criam uma camada, que esses gases, eles não saem e eles refletem de volta, então eles ficam... E outra coisa também importante da gente falar é que a gente está na década da restauração dos ecossistemas, né? O que é essa década da restauração dos ecossistemas? Desde 2021, e aí a gente tem um prazo, vamos dizer assim, até 2030, que vamos ver se o Brasil vai conseguir cumprir, né? A gente tem esse prazo aí de restaurar pelo menos 12 milhões de hectares. Vocês podem aprender mais sobre o assunto, pensar em soluções e fazer a diferença. Essa é a minha dica. E o meu recado hoje é esse. Como fazer a diferença? E convidar a todos a participar do Hackathon, onde podemos juntos construir essas perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma coisa, estou à disposição. Muito obrigado. Dentro das suas possibilidades, dentro do seu contexto, tem uma forma diferente de pensar o cerrado. A gente esteve numa escola lá em Cavalcante, em Goiás, né? E o pessoal lá de Cavalcante vive o cerrado da forma diferente como vocês vivem. Pode ser que aqui, a galera que mora aqui no Novo Gama, tenha um problema com o cerrado diferente do pessoal lá no Novo Gama, de Cavalcante. Assim como a escola que a gente visitou lá no Instituto Federal de Brasília, lá em Samambaia, tem um outro problema. Aí o que a gente está querendo com isso? Mostrar para a galera que faz política pública que política pública só se constrói ouvindo as pessoas. Ouvindo quem? Só os especialistas da universidade? Não. Ouvindo criança, ouvindo adolescente, ouvindo jovens, ouvindo quilombolas, ouvindo pessoas que estão lá fazendo a muvuca lá com sementes e replantando o cerrado. Só uma coisa importante. É claro que geralmente a gente tende a focar mais nos problemas porque a gente consegue encontrar problemas mais facilmente, né? Soluções são sempre mais difíceis da gente encontrar. Nessa dinâmica, a gente queria que vocês, os problemas a gente encontra fácil, mas a gente tentar se focar um pouco mais nas soluções. Decidam entre vocês qual que é o problema que incomoda mais vocês. Beleza, decidiram. Mas quais soluções? Partam para as soluções que vocês podem trabalhar conjuntamente.
Exatamente. Essas folhinhas brancas, vocês escrevem algumas ideias e depois que vocês fecharem as ideias de vocês, aí vocês escrevem nessa folha marrom, nesse papel craft. O que vai acontecer depois que vocês escreverem, desenharem, vale desenhar nessa folha? Gente, pode ser qualquer tipo de solução. Solução que vocês podem propor para a escola, para o grupo de escoteiros, para a comunidade, para a família, para os vizinhos. Pode ser para políticos, enfim, qualquer tipo de solução. Pode ser solução com música, com dança, com teatro, com redes sociais. O que vocês puderem fazer partindo do ponto de vista de vocês. E aí depois vocês vão receber um certificado de participação. A escola, ela vai receber um totem, um troféu de escola ou organização amiga do Cerrado, porque a gente entende que a partir de agora a gente espera, como se fosse um compromisso nosso, porque nós somos da Rede Biota Cerrado, uma rede de pesquisadores do país inteiro, 40 instituições do país, que está comprometida na defesa, na conservação, na proteção do Cerrado, em pesquisas, em engajamento com a comunidade. Uma pessoa que eu conversar sobre o Cerrado, conversar com ela e pensar formas da gente, né, tentar defender esse bioma que está sendo tão ameaçado, um dos mais ameaçados do mundo, já é uma forma de eu me comprometer nessa defesa do Cerrado. É o que vocês fazem e a responsabilidade, o compromisso de vocês com o Cerrado e as soluções que vocês vão criar. Bem, vocês então conseguiram perceber quanto foi intenso e importante essa 21ª SNCT e também continue acompanhando o trabalho da Rede Biota Cerrado. A Rede Biota está com você, esteja conosco também.